Só grava boa noite, então começamos aqui a gravar nossa aula. Então, as coisas que a gente vai. Hoje é o nosso último dia, né? Então, nós vamos passar pelo aquele último módulo, né? Do, da semana do mestrado, onde a gente vai fazer uma espécie de uma visão geral de todos outras etapas da seleção, né? Outras etapas que é importante a gente conhecer, né? Que é pedida na seleção e tal. É... Ontem eu esqueci de compartilhar a tela com vocês, vocês não viram o caderno e vocês não me avisaram que eu tinha esquecido de compartilhar a tela. Depois que uma pessoa falou comigo, olha, você hoje não fez o caderno. Eu falei, mas eu fiz sim, tá na gravação. Eu esqueci de compartilhar a tela. E deixa eu só terminar de colocar aqui. Então vocês estão me ouvindo tudo certinho, né? Então, as coisas que a gente vai fazer hoje. A gente vai terminar aqui o assunto do curso, né? A gente vai ter o sorteio, certo? A gente vai ter o sorteio do que nem a gente fez ontem. Eu vou passar a lista de presença no final da aula, vocês preenchem e aí a gente sorteia conforme a ordem de preenchimento no, no aleatório. E aí o legal é que quem ganhou o livro ontem pode participar do sorteio de hoje, que o sorteio de hoje é de outra coisa, né? Então não tem problema. Vou ver o pessoal pedindo para entrar aqui. Só pegar a lista de presença aqui. Bem, a lista de presença eu posso pegar depois. Bem, gente, enquanto a gente dá só mais 5 minutos para ver se entra mais pessoal aí, alguém tem alguma dúvida que quer tirar, quer comentar alguma coisa das aulas passadas? Eu, eu tenho uma curiosidade. Posso perguntar? É sobre como você já. Tá me ouvindo? Tá, né? Tô, quem que tá falando só? Pera aí que eu... Nilva. Nilva, pronto, pode Nilva. falar. É. Como você já acompanha assim, vários alunos, então você conhece também a dinâmica desses alunos. Você já acompanhou alunos de mestrado na UFBA que, por exemplo, só consigam fazer o mestrado em horários noturnos e de repente pegando sábado, ou os mestrados eles são todos diurno. Eu pergunto mais porque meu ritmo de trabalho é fábrica, então é de 6 até 17h30. E assim, eu nunca ouvi ninguém falar em horários, só quando tem mestrado EAD, mas eu acho que eu nem sei se tem, acho que foi liberado agora, não sei. Mas assim, boa parte do que eu escuto é sempre mais diurno. Aí eu não vejo casos de mestrado num horário noturno. Aí só saber se existe. Não, ó, deixa eu te falar uma coisa. Na verdade, depende muito do programa, sabe? Depende muito do programa, depende muito. O pessoal que entrou agora, a Nilva perguntou sobre a questão do horário, né? Para trabalhar e cursar o mestrado. Como é que funciona a grade? Eu tava dizendo para ela aqui, ela perguntou da UFB especificamente, mas essa resposta ela vale para geral, né? Essa questão de como se organiza a grade do mestrado depende muito. O ventilador está atrapalhando vocês aí o barulho? Não, né? Tá. O que acontece? Depende muito do programa, né? Ao público que o programa quer atingir e tal. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, né? A minha experiência no mestrado e no doutorado foi o seguinte: quase todas as matérias que eu peguei, todas as matérias que eu peguei, pensando aqui, analisando com carinho, todas as matérias que eu peguei foram durante o dia. Eu não me lembro assim de ter estudado uma matéria à noite, não significa que não tenha. Eu lembro que tinha matérias à noite. Por exemplo, lá na UFBA, tem essa matéria que Antônio Sá dá aula, que é Direito e Literatura, eu sei que é à noite.
Tem. Tinha outras matérias que era à noite também, eu lembro que o pessoal pegava matéria à noite no doutorado, sim, no mestrado. E nos cursos de direito é natural que tenha essa possibilidade pelo seguinte: é, a maior parte do público, dos estudantes de pós-graduação em direito, eles são funcionários públicos e nem todos conseguem liberação para estudar, do trabalho para poder estudar, entendeu? E juiz, promotor, técnico de tribunal, etc, né? Então, é comum que as coisas voltadas para o público de direito sempre tem essa possibilidade de você conseguir cursar à noite, né? Sempre tem uma flexibilidade maior. Em outras áreas aí eu já vou lhe dizer que eu acho muito difícil ter curso noturno. Por quê? Porque as outras áreas a pesquisa é mais profissionalizada. E o que acontece? Geralmente quem faz mestrado, doutorado é para se profissionalizar como pesquisador. Então, na verdade, seu trabalho é fazer pesquisa. Então, não tem essa necessidade de você conciliar a pesquisa com o trabalho, porque a pesquisa é o trabalho, entendeu? Então, se vocês forem para um mestrado assim, onde tem mais esse caráter assim, porque o próprio mestrado ele pode transformar isso até numa forma de selecionar o público-alvo dele, entendeu? Fala assim, não, nós não queremos pessoas que trabalham, tenham outros trabalhos, porque nós queremos que as pessoas que venham para cá sejam pesquisadores profissionais. O mestrado ele pode só colocar curso, matéria de dia, justamente para atrapalhar pessoas, entendeu? Porque não é o perfil de aluno que ele quer. Pode acontecer isso, entendeu? Mas, no caso da UFBA e dos que eu conheço, posso dizer para vocês que é possível você cursar. Né? Tem uns mestrados particulares, né, que com certeza tem aula à noite. Tem um mestrado lá em Guanambi. Boa noite, Thaís. Tem um mestrado lá em Guanambi que eu sei que é melhor que de noite. O mestrado lá é concentrado assim em períodos do semestre, sabe? Então são 15 dias de aulas concentradas assim no semestre. Então você só precisa ir e ficar lá 15 dias e cursar, depois você volta para sua cidade, alguma coisa assim. Então é isso, Nilva. Espero que eu tenha respondido sua pergunta. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Posso fazer outra? Pode. Olhe, respondeu. Agora, você já ouviu algum caso de, por exemplo, como é que eu poderia dizer, meu Deus? E doutorado também é a mesma coisa? Acontece dessa mesma forma? Tipo assim, nos editais, eles já informam como serão essas aulas? A gente já tem como ter uma prévia ou só após ser aprovado e aí o professor vai mostrar grade com os horários? Não, assim, no edital não tem, mas a grade geralmente ela se repete todo semestre, então é só você olhar como é que foi no semestre anterior. E você vai ter uma ideia. Vai mudar muito pouco, assim, uma coisa e outra, entendeu? Boa noite, Jorge. Vai mudar muito pouco de um semestre para o outro, entendeu? Então você olha como é que funciona naquele semestre. Ou em um semestre, no semestre seguinte vai ser parecido, né? Pode até acontecer assim, de mudar os professores e as matérias, mas as matérias elas costumam ser oferecidas nos mesmos horários, né? Não falei direito. Pode acontecer de mudar os professores que dão as matérias, mas as matérias continuarem no mesmo horário, entendeu? É o normal, né? Pode acontecer diferente em algum lugar, mas o normal é isso. Mas assim, se você chega no mestrado, de repente você vai precisar, né, nessa situação aí de você trabalhar durante o dia e cursar à noite, de repente você precisa fazer um esforço um pouco maior. Mas passando do mestrado, depois você ir para o doutorado, você já pode dar aula numa faculdade, entendeu? E aí, por mais que as faculdades particulares sejam um tanto desumanizantes, né?
já lhe facilita você cursar um doutorado, entendeu? Dando aula, trabalhando de professora numa faculdade particular. Também não sei, né? Porque depois dessa pandemia, capaz dos caras acabar também com professor de faculdade, se tudo é AD. Enfim, mas... Bem, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Nosso objetivo da aula de hoje é a gente entender essas outras etapas da seleção, certo? A gente falou outras etapas, né? Porque na verdade a gente falou ontem, não é outras etapas, as etapas, né? A gente não falou de nenhuma etapa, a gente falou do projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa costuma ser uma etapa, né? Mas pode não ser também, como a gente comentou. O usual é que se peça um projeto para você fazer inscrição no mestrado, no doutorado, mas existem alguns lugares que não pedem projeto para o mestrado, né? Então, se eu não me engano, lá no mestrado de ciência política na UFMG, eles não pedem mestrado, eles não pedem projeto para o mestrado, é só uma prova. E só pede projeto para o doutorado, e para o doutorado não tem prova. Se eu não me engano, na UNB é assim também. Na UNB, eles não pedem projeto no mestrado, e em vez de uma prova, você faz um ensaio do que você quer estudar. Você pega o tema que você quer estudar e você escreve um ensaio. E aí você vai lá e defende. Mas para o doutorado eles pedem um projeto. Que você apresenta também, se eu não me engano, na forma de um ensaio, alguma coisa assim. Né? Então tem essa variação. Então, as etapas da seleção, né? Então, prova de idiomas. Geralmente se pede prova de idiomas, né? Eu nunca vi um programa que não peça, mas tem algumas especificidades que a gente vai ver. Prova escrita, apresentação de ensaio, como eu citei aqui o UNB, e esse ano passado teve apresentação de ensaio também na UFERSA. Eles pediram ensaio, entrevista ou defesa de projeto ou defesa do projeto, né? Avaliação do projeto e o funil da prova de títulos. Então vamos falar um pouquinho sobre... Opa, faltou um negócio aqui. Na verdade não é prova escrita, é prova de conhecimento, porque esse ano teve várias provas de conhecimento e não foram escritas, né? Esse programa aqui é pré-pandemia. Então vamos lá. Começar da prova de idiomas, né? Então, a prova de idiomas geralmente se pede para você conhecer um idioma no mestrado, um idioma estrangeiro no mestrado e 2 no doutorado. Na época que eu fiz mestrado, eles não aceitavam o espanhol como língua estrangeira, sabe? Agora se aceita, né? Então pode acontecer de você ir para um lugar que não aceite espanhol como língua estrangeira, certo? Até porque se você levar o Mercosul ao pé da letra, sabe? Espanhol talvez não fosse língua estrangeira, né? Mas a maioria dos lugares que eu conheço aceita, eu não me lembro assim. Fora a minha própria experiência de não aceitarem espanhol como língua estrangeira, eu não lembro de nenhuma outra seleção que não aceitasse, certo? E 2 idiomas do doutorado. E aí tem as possibilidades, né? Geralmente se você tem proficiência, você fez um curso de inglês, de espanhol, você pode pedir dispensa, né? Quais são as línguas que eles pedem, geralmente, né? Possibilitam, né? Você saber espanhol, inglês, francês, alemão, italiano, no caso do direito, né? Então, por exemplo, lá no mestrado, doutorado
de filosofia da, da Unicamp, eu vi uma vez o edital, e se você tinha uma linha específica, não era para todo mundo, né, mas tinha uma linha específica que você tinha que provar também que você sabia grego e latim, sabe? E tinha que ser o latim do período que você ia estudar, não era qualquer latim. Tipo assim, o latim que você aprendeu lá no curso da faculdade de Direito não servia, né? Tinha que ser o latim ali. Se você vai estudar o São Tomás, tem que ser o latim que o São Tomás escrevia, né? Mas isso aí é fora da curva, certo? É um ponto fora da curva. O normal é isso. E aí, como é que. E essa questão da prova de idiomas costuma ser uma grande barreira, né? As provas de idiomas, isso às vezes assusta muita gente também, né? As provas de idiomas, primeiro, né? E isso que eu falo para todo mundo, não se assuste com a prova de idioma, né? Não se assuste com as provas de idioma. Não se assuste com as provas de idiomas. Provas de idioma. Vocês entenderam. Não se assuste. Por quê? Primeiro, o que se pede numa seleção de mestrado e doutorado não é uma proficiência tal qual quando você vai fazer um desses testes, sabe, de TOEFL, para você ser certificado, que você sabe falar inglês razoavelmente bem. É diferente. O que se pede é o idioma instrumental, tá? E a prova instrumental, ela é uma prova infinitamente mais simples do que uma prova de proficiência que você vai fazer lá na cultura inglesa, no CCE, numa escola dessas aí, entendeu? No Cervantes, na Aliança Francesa, etc. A prova de idioma do mestrado, inclusive, geralmente, ela é uma prova que você geralmente não se pergunta nada de gramática, ou se pergunta muito pouco, tá? É, geralmente não se pergunta de gramática e geralmente você responde ela em português. É uma prova, na verdade, que é uma prova de interpretação de texto que dá um texto em inglês para você e você responde em português. Então, eu lembro que quando eu fui fazer a prova do mestrado, certo? É, deram um texto lá de Max Weber pra gente e as perguntas em português. E eram perguntas de interpretação de texto, certo? Mas a prova estava feita de um jeito que, se você conhecesse razoavelmente bem as ideias de Max Weber, você respondia, inclusive, sem precisar entender o texto. E foi o que aconteceu comigo. Uma das perguntas eu efetivamente consegui responder sem entender muito o texto. Mas isso não é o normal, tá? Isso não é o normal. Nessa época não era a faculdade de letras que fazia a prova de línguas, era a fundação de administração. Então a prova também não era feita com uma técnica apurada, né? Hoje, tanto lá em Direito quanto todos os editais que eu vejo por aí, quem faz geralmente, a faculdade de letras tem um núcleo de idiomas em cada universidade que cuida dessa prova de idiomas, né? E isso é muito bom, por quê? Porque o pessoal de letras, eles fazem essa prova com uma técnica correta, com uma técnica apurada, para verificar se você tem o conhecimento instrumental daquele idioma, certo? E aí vou falar uma coisa para vocês. Como é que você perde o medo da prova de idiomas? Fazendo, né? E é assim que eu recomendo para o pessoal estudar para a prova de idiomas. Então, tem duas universidades, a UFES e a Federal de Goiás, que elas disponibilizam as provas no site online. Online assim, a prova está lá em PDF para você baixar, né? Eles disponibilizam a prova e o gabarito. Então, o que, que eu recomendo? E aí tem a prova lá de ciências humanas, ciências exatas e ciências da saúde e artes, né? Dividido por área. E é uma prova só para cada área, né? Então, a pessoa que vai fazer direito vai fazer a mesma prova da pessoa que vai fazer ciências sociais, que vai fazer história, né? Então, o que, que eu falo pro pessoal? Entra lá no site da UFES e da UFG, bota no Google, exame de proficiência, idioma, mestrado, UFES, UFG.
e aí você vai poder fazer o download e estudar. E você estuda, se você pegar as duas provas da UF e da FG, vocês vão ver que a prova é muito igual, muito parecida. Por quê? Porque é técnica, né? Tem uma técnica para fazer esse tipo de prova e as provas vão ser parecidas. E vai ser mais ou menos o modelo das provas que vão acontecer. É, eventualmente, as provas podem ser um pouco mais difíceis, a depender para que área que você vai fazer a seleção. Então, por exemplo, lá na UFBA tem um programa de mestrado em Relações Internacionais. Eu não, nunca participei do programa, tal, mas o pessoal que já me. Amigos meus que participaram, que fizeram a prova de seleção, eles me falaram que a prova mesmo, não a prova de idiomas, mas a prova mesmo de conhecimento, que eles perguntavam coisas em inglês, sabe? Passavam textos em inglês e perguntavam em inglês, é, porque era um curso de relações internacionais, então eles queriam saber se você sabia falar inglês, né? Porque não tinha como você estudar aquele assunto sem dominar o idioma inglês. Mas é o mesmo caso lá do. É o mesmo caso lá do latim e do grego lá, da Unicamp, né? É uma coisa pontual para aquilo que você quer estudar que realmente não tem como você estudar sem você dominar aquele idioma, né? E outra coisa importante, né, em relação aos idiomas, né, a importância de você conhecer os idiomas. Se você quer ir para o mestrado, né, para seguir a carreira acadêmica, você sempre tem que mirar a excelência daquilo que você está fazendo, tá? E chega uma hora que você não vai conseguir estudar bem, sabe? Aprender coisas novas, diferentes, se você não souber falar inglês. Ler pelo menos, sabe? Mas falar também é importante para você poder interagir com outras pessoas, tá? Porque o mundo inteiro fala inglês, né? Não gosto dos Estados Unidos, não gosto da Inglaterra, é colonial. Então, a Índia fala inglês para conversar com indianos, então, entendeu? Com os sul-africanos, você não precisa gostar dos Estados Unidos. Tem muita gente, tem outros países que falam inglês também, que não é Estados Unidos nem Inglaterra, né? África do Sul, a Índia, países bem legais, né? Singapura, que fala chinês e fala inglês, né? Então, enfim. Aí, para você aprender idiomas. Então, uma dica importante. Aí, dependendo da coisa que você vai estudar, você tem que aprender a falar outros idiomas, né? Por exemplo, se você quer estudar Foucault, tá? Olha, você tem que aprender francês para poder fazer as leituras, sabe? De intérpretes que não tem tradução, para você estar sempre atualizado. Você vai estudar um filósofo, assim, sabe, um Kelsen, você tem que conhecer alemão, também para você estar antenado das coisas que estão acontecendo. Seu interesse é estudar comércio internacional, contratos, cooperação internacional Brasil-China. Você vai ter que aprender chinês alguma vez na tua vida, entendeu? E por aí vai. Então você tem que ver o que você gosta de estudar. Eventualmente você vai ter que aprender um idioma para você se aprofundar naquele estudo. E o legal é que antigamente era muito difícil você aprender a falar um idioma, né? Mas hoje na verdade era mais caro do que difícil. Era muito caro você aprender a falar outro idioma, né? E é mais caro do que difícil. Então, por exemplo, eu aprendi a falar inglês jogando videogame, porque por muito tempo da minha vida eu não tinha dinheiro para pagar um curso de inglês, né? Era no videogame que você aprendia a falar inglês e isso, pelo menos o pessoal da minha geração, a nossa história com a língua inglesa é basicamente essa, né? Aprender inglês jogando videogame. Mas hoje, né, você tem muitas possibilidades, né? E eu vou dar umas dicas aqui para vocês. Oi, pode falar. Boa noite, Rogério Fagundes, tudo bem? Oi, pode falar. Tem alguns cursos aí que cursos instrumentais são oferecidos na internet, até Mara encaminhou para mim, que ela dá um certificado, é um inglês instrumental, que ela, que é voltado para o mestrado
e que no final dá um certificado. Você tem ideia se a faculdade aceita Então, esses certificados? então vou chegar nessa parte aí, certo? Que é o Tá, seguinte. Então, hoje é muito mais fácil você aprender a falar outro idioma. Então, eu falei isso na outra aula, eu só vou repetir aqui para quem não assistiu a outra aula, que é o seguinte. Você tem o DW Word, que é Deutsche Welle, né? Que é a televisão estatal alemã, que eles fazem vários cursos de alemão gratuitos. Dá para você aprender até o B1 do alemão, gratuito. E B1 é o suficiente até para você ganhar, concorrer a uma bolsa e estudar na Alemanha, certo? Tem o FUNMOC, que é a universidade aberta lá da França, que tem os cursos da Aliança Francesa, tá? E é também curso para imigrante, curso para estudante, curso assim do básico que você pega e você consegue aprender. E é assim, é curso assim, é quase o mesmo programa do curso que a Aliança Francesa vende aqui por R$ 1.500, R$ 2.000 o curso EAD. E aí você pode aprender, você pode fazer esse curso de graça nesse FUNMOC, certo? Não tem a tutoria, né? Mas aí você, né? tem tem diversos aplicativos, né? Que você pode baixar e assistir. Tem muita gente, né, que produz conteúdo lá no YouTube, no Instagram, que você pode acompanhar. Uma outra coisa legal que tem também, que eu contei para vocês a história da professora que eu fui pedir aula particular e ela falou que não, isso é legal, não vou te dar aula particular não. Entra no YouTube aí e pesquisa uma coisa chamada Magic English. Então, isso aqui é para você aprender a falar inglês, certo? Magic English. Procura lá no YouTube, né? Quem quiser aprender a falar chinês, eu estou fazendo um curso. Agora, esse curso não é muito barato, não. Quer dizer, na verdade, eu acho que ele não saiu muito barato porque eu comprei vários módulos e tá no negócio de Black Friday, vários módulos e livros e veio um monte de coisa junto. Eu acho que ele saiu um pouquinho mais salgado porque eram várias coisas junto. Mas acho que se você comprar um módulo só, ele é mais barato. Que chama Pula Muralha. E eu tô gostando muito de fazer esse curso, sabe? Pula Muralha. É o curso de chinês. Vou deixar essa dica aqui para vocês. E a coisa do certificado, né? Que o Rogério perguntou. E assim, né? Geralmente nos editais eles dão duas possibilidades para vocês: fazer a prova que a faculdade oferece ou apresentar um certificado, né? Que tipo de certificado que eles aceitam? Bem, eles aceitam os certificados oficiais, por exemplo, o, o TOEFL, o do Miguel Cervantes, o Delphi, né? Acho que Delphi, acho que é o francês, o de alemão, os certificados, né? Esses certificados que esses cursos de inglês oficiais dão. IELTS, né? Então esses aí eles aceitam. O que é mais que eles aceitam? De um curso particular, sabe? Tipo cultura inglesa, aliança francesa, ou o curso lá que o Rogério se referiu, aí eu não tenho certeza se. Quer dizer, não é que eu não tenho certeza. Na verdade, assim, tem programa que vai aceitar e tem programa que não vai aceitar. Certo? Por quê? Porque eles vão alegar que aquela instituição que está dando aquele certificado não tem um valor oficial, o mesmo valor oficial, por exemplo, do IELTS, que é certificado por uma universidade. Entendeu? Então, lá no PPGD mesmo, teve ano que aceitou esse tipo de certificado e teve ano que não aceitou. Entendeu? Outra coisa, eu acho que esse é o principal macete, né? Quando você faz uma prova de proficiência para uma universidade, a outra universidade geralmente aceita, tá? Então, por exemplo, quando eu fui fazer o doutorado, primeira vez eu tentei o doutorado na UFSB e eu fiz a prova de proficiência lá. Quando foi na UFBA, eu só peguei o certificado da minha prova de proficiência da UFSB e eu apresentei na UFBA e eles aceitaram. Geralmente eles aceitam assim
até 1 ano, até 2 anos, mais que isso, né? Eles pedem para você fazer de novo. Mas, então, o que você faz? Você está inseguro. Eu falei isso pro pessoal, né? Você está inseguro em relação a fazer o mestrado, a seleção. Está aberta a seleção de Pernambuco. E aí você está inseguro de fazer a seleção porque você está receoso do seu idioma. Aí, a seleção de Pernambuco termina lá em. A inscrição. Vamos supor que. Vou dar outro exemplo aqui. A Paraíba, né? A inscrição da Paraíba termina mês que vem. E a de Pernambuco está aberta agora. Né? Termina dia 20. Aí, vamos supor. Você faz o seguinte: você se inscreve na seleção de Pernambuco. Tá? Vai lá, faz a prova de proficiência. Você está mirando na Paraíba, certo? Você se inscreve na seleção de Pernambuco só para você fazer a prova de proficiência e pegar o certificado. E aí você vai receber a nota. Claro, né, você vai ver se dá tempo, né, de você receber a nota antes da outra. Mas vocês entenderam, você pode usar essa estratégia. Você está preocupado em relação à proficiência, abriu um exame, abriu uma outra seleção antes, você pode ir lá fazer e pegar a nota e levar para ver se você consegue a nota, né, mínima. E se você não conseguir a nota mínima, você sabe onde você errou e aonde você precisa melhorar e dá tempo de você se preparar até a seleção que você quer fazer, né? E lembra que as provas são por áreas, né? Então, por exemplo, você abriu uma seleção de história, sabe? Você pode fazer a seleção de história para fazer a prova de proficiência para levar para a faculdade de Direito, porque é tudo ciências humanas. E as provas são por áreas, né? Outra situação, por exemplo, lá, quando eu fiz lá no FSB, eu não fiz a seleção para Direito, eu fiz a seleção, o doutorado lá era Estado e Sociedade, que está na área interdisciplinar, né? E aceitou a minha prova de proficiência porque era de ciências humanas. Outra situação que você pode fazer também, fica de olho, às vezes as faculdades, elas vão fazer, as universidades, né? Então, eu já vi isso, por exemplo, em Minas Gerais. Então, uma vez por semestre, a UFMG eu sei que faz isso, mas outras faculdades também fazem, eu acho que a UFBA faz também. Elas abrem uma vez por semestre uma chamada, falam assim, a gente vai fazer um exame de proficiência. Aí você pode ir lá e fazer o exame de proficiência. E eles te dão um certificado que você pode usar nas seleções em geral, né? É só a prova de proficiência, sem estar atrelado a nenhum programa. E aí você vai, faz a prova e aí você pode aproveitar, né? A vantagem de você fazer isso é que você está fazendo uma prova de idioma sem pressão de precisar ser aprovado, certo? Então você faz mais relaxado. E se você for reprovado, você consegue saber onde é que você foi mal para você corrigir a tempo da seleção que você realmente quer fazer, né? Outra coisa que eu quero falar para vocês dessa coisa de idiomas, né? Então, para vocês ficarem atentos também aos núcleos de idiomas das universidades públicas, tá? Então, as universidades públicas, pelo menos todas que eu conheço, têm um núcleo de idiomas ou uma coisa com nome parecido. E esse núcleo de idiomas, geralmente eles oferecem cursos de idiomas muito bons, só que por um precinho bem reduzido, né? Então, por exemplo, um semestre de alemão lá no Goethe custa... Tinha meu professor ver eu falando Goethe, ele vai lá no Goethe, e aí custa... mil e poucos reais, 2.000 reais, sabe? Na Aliança Francesa custa lá 2.000, por aí. O mesmo semestre, um semestre lá na UFBA, custa, se eu não me engano, antes da pandemia, né, é 400 reais. Era 400 reais. Não está acontecendo, não está tendo aula por causa da pandemia, mas 400 reais. E se você for ver quem que dá aula lá no Goethe, quem que dá aula lá na Aliança Francesa, é o mesmo pessoa que dá aula lá na UFBA, né? Porque só a UFBA forma gente para dar aula de português e inglês aqui em Salvador. Né? É a mesma pessoa que dá aula no curso. É a mesma pessoa que dá aula lá na UFBA. Entendeu?
E aí você pode, por um precinho, né, bem reduzido, ter a mesma aula, ou pelo menos uma aula muito parecida com o que você vai ter lá na escola gourmet de idiomas, né? Tanto que uma vez teve um problema aqui em Salvador, que as escolas de idiomas elas entraram no Ministério Público para obrigar a UFBA a parar de oferecer curso, porque falando que era concorrência desleal. E aí no final das contas disse que resolveram lá que a UFBA não podia fazer publicidade. Foi isso que decidiram lá. Então a UFBA ela só anuncia nos próprios outdoors da UFBA, ela não anuncia pela cidade, né? Que tem esse curso, ela anuncia só no outdoor dela mesma. Então, mas é você ficar de olho, né? E quem estuda universidade, quem está estudando ainda, né, como o caso da Nilva, tem as matérias também, né? Matéria que faz parte da grade, que você pode pegar e estudar idioma de graça. Então eu já falei aqui para vocês, né? Eu sou muito grato pela UFBA, por quê? Por causa da UFBA, por causa dos programas que tinha, né? Tinha o Profici, tinha a é, Profici, o Inglês Sem Fronteiras. Eu fiz todos esses programas aí. Eu estudei francês, alemão e inglês de graça na UFBA, sabe? Então, oportunidade tem. Então, você tem que cavucar aí atrás delas, né? Quer dizer, agora as oportunidades estão mais escassas, mas ainda tem, certo? É... O programa Idiomas Sem Fronteiras acabou, mas acabou porque ele foi programado para durar 10 anos mesmo. Ele ia acabar de qualquer jeito em 2020, né? Mas acabou e não tem. Não sei se vai ter nada no lugar, enfim. Mas de qualquer maneira tem as matérias. O Proficia eu ainda acho que ainda tem, né? Então, aí eu estou falando especificamente da UFBA, mas tem correlatos em outras universidades, né? Então vocês podem correr atrás e procurar. Né? A prova de conhecimento. Como é que funciona a prova de conhecimento? Geralmente a prova de conhecimento. Alguém tem alguma dúvida dos idiomas? Quer comentar alguma coisa? Tá? Na questão da prova de conhecimento, né, geralmente como é que é? Geralmente ele passa uma bibliografia, né? Deixa eu abrir um edital qualquer aqui para mostrar para vocês. Vou pegar da UFBA mesmo. É que o da FPS vocês vão se assustar, eu não quero que vocês querem muita coisa, né? Deixa eu ver aqui. Vou pegar o da UFBA que também está muito grande, mas está menor que o da FPS. Mas não é normal ser muito grande não. Tá? O normal é assim, serem bibliografias pequenas, recortadas, sabe? E coerentes entre si. Às vezes acontece de aparecer umas bibliografias nada a ver uma com a outra. E assim, quando você se deparar com isso, bate um desânimo, sabe? Mas pense que tá ruim para todo mundo. Não tá ruim só para você. Certo? Então eu vou dar um exemplo aqui só para vocês verem que é uma coisa legal, né? Eu podia ter feito isso antes, né, com vocês, mostrar um edital para quem nunca viu. Um edital de mestrado, né? Enfim, deixa eu achar aqui a bibliografia. Aqui, bibliografia, né? Então, geralmente eles dão uma lista, né? Então, aqui, 4 linhas, aqui dividi a bibliografia por linhas, né? Esse ano, né? Então, direito penal e liberdades públicas, aí passaram, né? Razões de direito penal, é, direito penal do inimigo, a linha 2 foi acesso à justiça, legisladores, constitucionalismo discursivo, a linha 3 a nova razão do mundo, que a gente fez tudo dirigido esse livro aqui, foi muito bom. Direitos fundamentais do Brasil, assédio moral, teoria geral do direito. Aí nesse caso aqui, passaram o livro todo, tá vendo? Eu vou botar lá o FPE, para vocês verem a diferença. FPE, PPGD.
Vocês estão vendo minha tela aí, né? Aqui. Cadê a biografia? Aqui. Eu falei que vocês iam se assustar. Tá vendo? Também está dividido por linha de pesquisa. Pode estar dividido por linha de pesquisa ou não, né? No caso aqui eles colocaram, né? Jurisdição, processos constitucionais. Eles botaram um monte de livro, né? Mas antes de vocês se assustarem, né? O que vocês vão saber? Vocês veem assim um volume grande de literatura, né? Mas às vezes, no caso aqui são todos livros mesmo, né? Você passa o olho e fala, são todos livros, livros em italiano, bem, enfim. Eu não vou nem comentar essas coisas aí. Mas vamos olhar a outra linha aqui, ó, Estado e regulação. Quando você presta atenção, você percebe aqui, ó, política econômica como instrumento. Na verdade, isso aqui é um artigo de 20 páginas, tá vendo? Bresser Pereira também é um artigo, sabe, de poucas páginas. Então, para quando vocês verem assim uma coisa muito grande, vocês não se assustarem, porque às vezes são muitos textos, mas poucas páginas, tá? Aqui também, tá vendo? É um livro. E assim, seleções equânimes, certo? Geralmente elas colocam livros acessíveis, né? Tem seleções que não colocam livros acessíveis. E o que eu posso falar para vocês? Fuja disso, tá? Se você vê lá que tem umas bibliografias nada a ver, sabe? Um texto em inglês de 1970 que ninguém tem, sabe? Tem um indício muito grande de que um orientador já botou aquele texto porque ele tem aquele texto, ele vai passar para a pessoa que ele quer que passe. Se você vê isso numa bibliografia, nem tente para aquela linha porque já é um indício de que tem alguma coisa errada ali, tá? Vá para outra linha, vá para outro edital. Se você são tipos de marcadores. Lembra que eu falei para vocês que muito do sucesso depende no mestrado depende das escolhas que a gente faz, né? Então, por exemplo, quando eu fui fazer a minha seleção para o mestrado, o que aconteceu? Para o doutorado, perdão, eu vi lá os livros que estavam disponíveis, né? Os livros das linhas. Aí meu orientador, né? Que não era meu orientador na época ainda, eu vi lá os livros dele e eu vi lá Thomas Piketty, que é aquele livro Capital no século XXI, que é um livro assim que na época estava bombando, todo mundo falando, Piketty dando entrevista no jornal todo dia. Então era um livro que você achava fácil em qualquer livraria ou na internet. E um artigo de Vilásio Salvador, que é um artigo que estava online. Quando eu vi aquilo, eu falei, pronto, essa seleção aqui, a pessoa que se preocupa, sabe, em botar um texto que é acessível para todo mundo, essa seleção ela já tem assim uma distinção, um marcador de ser uma seleção equânime. A bibliografia foi uma das coisas determinantes para eu escolher a linha que eu me candidatei. Tá? Então você sempre presta atenção nisso. Tá? Se você vê um livro lá, sabe, esquisito, um texto em inglês, não pelo texto em inglês, né? Mas um texto em inglês que não está acessível na internet, já acende a luz amarela, entendeu? Um livro muito antigo, sabe, um livro esgotado, você já acende a luz amarela. Tem uns professores assim mais coroas que eu vejo eles falando assim, não, achar o livro faz parte da seleção, sabe? E os caras passam uns livros assim, nada a ver. E eu até acredito que é de uma filosofia isso, sabe? Não, eu vou botar um livro difícil assim porque faz parte da seleção você achar o livro. Tá, eu acho que nos anos 80 podia até ser verdade isso, sabe? Nos anos 50 podia até ser verdade. Mas, poxa, com a internet aí, com o conhecimento acessível, sabe? Aí você tem que gastar uma energia para achar um livro, sabe? Que não tem lugar nenhum.
Aí que você entra na internet e aí, sei lá, os livros, né? Você descobre que tem na USP, no FRJ. Na verdade, às vezes, tá? Eu tô falando assim porque eu sei de uma pessoa específica que faz isso. Tipo assim, geralmente é pegadinha. Geralmente tem uma. O cara ele tem esse costume de passar livros assim, muito singulares, mas que tem em uma biblioteca pública de Salvador, que se você procurar você acha, lá no PPGD, né? Mas tudo bem, sabe? Eu acho que é uma filosofia de vida e tudo bem. É uma forma de você ver a coisa. Mas quando você vê esse tipo de coisa, você já acende a luz amarela. Você fala, olha, talvez ali não vale a pena eu ir para aquele caminho ali. Porque naquele caminho ali tem uma dificuldade, mas que não é uma dificuldade que faz parte do processo, sabe? É uma dificuldade a mais, sabe? Que não precisaria ter no processo. Quando você vê esse tipo de coisa, vê, assim, acende a luz amarela, tá? E aí, como é que você se prepara para a prova do conhecimento? Então, a primeira coisa é você fazer esse discernimento, né? Onde é que vale a pena eu ir? Onde é que não vale a pena eu ir? Né? Segundo, quando você tem, né? Aí quando eu estou falando assim, livro inacessível, né? Assim, o cara pega assim, não, o cara passou um livro lá que vende na Saraiva, sabe? Não, o livro vende, pode ser caro, mas vende, entendeu? Tem situações que a pessoa passa livro que está esgotado desde os anos 90. Poxa, por quê, né? Que a pessoa faz uma coisa dessa, né? Enfim. Então, aí o que você vai fazer? Tem algumas técnicas de leitura e escrita, eu acho que o tempo é muito curto para eu falar dessas técnicas aqui para vocês. Na verdade, geralmente eu dedico uma aula só para fazer isso, né? Mas o que eu posso falar para vocês? Né? Procurem no Google, primeiro, uma coisa chamada leitura estrutural. Se vocês procurarem no Google leitura estrutural, direito, estrutural, vocês vão achar esse artigo aqui, ó. Leitura estrutural FGV. Vocês vão achar esse artigo, que eu vou copiar o link e botar no caderno, para vocês acessarem. Tá? Que esse livro, esse artigo, vai? Cadê o artigo? Ah, tá aqui. Esse artigo vocês poderão. Ele ensina a fazer essa coisa da leitura estrutural, que é isso que eu falo pro pessoal, esse negócio de leitura estrutural, isso é muito bom, isso é muito importante. Tem uma outra técnica que chama leitura sintópica, que é esse cara aqui, ó. Vocês podem procurar também. Como ler livros. Que eu brinco que esse livro é o livro do paradoxo, porque é um livro de como ler livros, mas como é que você vai ler esse livro se você ainda não leu o livro de como ler livros? Do Mortimer Adler e Charles Van Doren, Como Ler Livros. Então esse livro ele ensina técnicas para você fazer uma leitura, sabe, de um livro, uma leitura eficiente. Então, um dos principais erros que o pessoal faz ao ler um livro, né, é ler o livro, pegar o livro e ler o livro, assim. Vou pegar o livro e vou ler o livro, né? É assim que você lê o livro. Aí você começa a ler o livro, né? Aí você não entendeu, você para, fica um tempo tentando entender, tal. E aí aquilo, às vezes você tem uma bibliografia como aquela lá da Federal de Pernambuco, um monte de livro para ler, e aí você não dá conta de vencer essa bibliografia, né? Então, como é que é a melhor maneira de você estudar livros, né? É não ler o livro, mas estudar o livro. E como é que você estuda o livro, né? Seja pela leitura estrutural, seja pela leitura sintópica, né?
eles vão. Vai ter uma sequência de ações que você vai fazer para se apropriar do conhecimento que está no livro. Então a primeira coisa é você ler as orelhas do livro. Ler as orelhas do livro. Tá? Ler assim, o fundo de capa dele. Né? Ler o sumário, fazer uma leitura atenciosa do sumário. Né? Então, para o pessoal que está lá no Laboratório Criativo, dia 19, eu tinha esquecido disso, dia 19, a próxima terça-feira, vai ser a nossa aula. Vai ser sobre exatamente isso, como ler, como fazer a leitura de um livro, antes de você começar a ler o livro, para você fazer uma leitura mais eficiente. Então, como é que... aí você lê o sumário do livro, sabe? Você identifica as palavras-chave, você já começa a criar hipóteses sobre o livro, tá? Começa a criar hipóteses sobre o livro, começa a tentar adivinhar do que aquele livro fala, começa a observar as palavras-chave do livro. Tá? Essa primeira aproximação que você tem com o livro, ou com um artigo, né? Se for um artigo, você vai ler o resumo do artigo. Antes de você fazer a leitura do conteúdo todo, seja do livro ou do artigo, você vai primeiro ler a introdução e a conclusão. Tá? Então, numa situação que você tem uma bibliografia muito grande para dar conta, às vezes você lê a introdução, conclusão, é o que te salva. Entende? Às vezes você nem precisa ler tudo. Né? Você lê a introdução, conclusão. Tem uma coisa assim, um pouco mais sofisticada que eu faço com o pessoal lá, que eu fiz em 2019, fiz o ano passado, e deu mais ou menos. Esse 2020 não deu muito certo porque a seleção foi muito louca esse ano. Foi completamente fora do normal. Mas 2019 foi certeiro, né? Foi certeiro. Que foi o seguinte, olhando para o tema da linha, olhando para os professores da banca, para o currículo dos professores da banca, e vendo o livro, tá? Você consegue meio que sacar o que vai ser perguntado. Entende? Porque quando eu e você a gente olha um livro, a gente não vai prestar atenção, a gente não vai achar importante a mesma coisa do livro. Então, o professor que sugeriu o livro, né? Ele sugeriu aquele livro porque ele acha importante por algum motivo. Então você vai lá na banca, né, tem a comissão de avaliação, você vai lá na comissão, aí você tenta inferir ali quem que foi a pessoa que sugeriu aquele livro, sabe? Aí você vai, olha o currículo daquela pessoa, vê a produção dela, vê a produção mais recente, porque a pessoa vai tender a indicar um livro que ela leu recentemente. Isso é engenharia social de hacker, gente, sabe? Engenharia social de hacker. A pessoa, às vezes pode dar errado, mas assim, 90% das vezes dá certo. Né? Então você vai ver o que aquela pessoa publicou recentemente, você vai inferir o que ela leu recentemente. Tá? E aí você vai olhar para aquele livro que foi ali sugerido, você vai falar, ó, tem um livro aqui do Marcelo Neves, né, que caiu em 2019, que era Entre Tênis e Leviatã. Aí eu falei, foram dois livros, Entre Tênis e Leviatã, e o outro era entre... Como é que era o nome do outro? Tênis e Leviatã, e o outro era entre Hidra e Hércules. Eu não lembro qual dos dois livros foi, porque um foi para o mestrado e outro para o doutorado. E eu li um para o meu doutorado e o outro eu dei aula também. Então eu não lembro exatamente qual foi dos outros. Eu falei assim, olha... foi o Entre Hidra e Hércules, porque ele falava de princípios, eu lembrei. Eu falei, ó pessoal, o primeiro livro, o primeiro capítulo do livro é uma revisão de literatura que ele faz sobre o que é princípio. O segundo livro, ele só está descrevendo a teoria acho que era do Alex. O terceiro capítulo, aí ele começa a criticar. E o quarto capítulo ele faz assim, gente, leia, se você está sem tempo, leia tudo. Mas se você está sem tempo de ler, leia o 3 e o 4. Se você está com muito pouco tempo, leia só o 4. Ainda mais porque o Marcelo Neves aí é aquela coisa da leitura estrutural, né? Leitura estrutural é você aprender um método através do qual o leitor, o escritor, né, o autor escreve e estrutura o pensamento dele. Ainda mais o Marcelo Neves, ele tem um método bem singular de escrever, que você vê que repete assim nos livros dele, né?
E no Marcelo Neves, geralmente a parte mais. O essencial do livro está no último capítulo, a parte mais importante. Né? A forma como o Marcelo Neves escreve é o seguinte: ele sempre faz uma introdução que ele resume tudo que ele vai falar, ele sempre faz uma conclusão que ele retoma todos os pontos, né? E geralmente ele começa apresentando o problema, ele começa fazendo uma revisão de literatura, ele escolhe um autor ou dois autores, e aí ele faz um resumo daqueles autores e ele termina fazendo uma síntese. Quer dizer, Marcelo Neves ele escreve muito bem, ele pensa muito bem. Né? E autores que são assim, é muito fácil de você estudar. Porque se você está sem tempo, lê a introdução e a conclusão do livro, ou lê a introdução e a conclusão do capítulo, que você vai conseguir captar tudo que está escrito ali. Né? O miolo é o desenvolvimento, é como o autor chegou naquele lugar. Isso que eu estou falando aqui do Marcelo Neves serve para algumas pessoas, não serve para outras, e é tudo bem. É a diversidade da filosofia assim mesmo. Né? Mas eu particularmente gosto muito e gosto de me espelhar muito nessa forma do Marcelo Neves escrever as coisas. Então, captando o método de escrita e de pensamento do Marcelo Neves, falei, pessoal, leia o capítulo 3 e 4. Tá com pouco tempo, lê só o 4. Pois, eu não lembro qual foi a pergunta que fizeram lá na prova, mas eu sei que eu não lembro se divulgaram um barema, eu não lembro exatamente o que foi que aconteceu, que uma das pessoas que fez a aula comigo lá, o cara, ele deu um abuso, ele deu um Ctrl F no PDF do livro, né, com as palavras que estavam na pergunta da prova. Veja só que interessante. E aí ele viu que ele fez tipo uma análise de conteúdo lá, e aí ele aferiu lá que 80% da ocorrência daquela palavra estava nos capítulos 3 e 4. Então, assim, foi certeiro, sabe? Agora, por que você pode fazer isso? Por técnica. É técnica, sabe? E com o tempo você aprende a fazer isso. Você aprende a ver o que é importante, né? E como é que você vai aprender a desenvolver essa técnica? Dessa forma que eu te falei, né? Do básico, sabe? Antes, cultive esse hábito de sempre que você for ler um livro, um texto, um artigo, se informe quem é o autor, lê o título com atenção, lê o resumo, lê as palavras-chave, lê a introdução e conclusão. Lê a orelha, lê as informações pré-textuais, que elas vão dizer muito sobre o livro para você. Né? Pesquisa sobre esses dois termos aqui, leitura estrutural e leitura sintópica. Outra forma de seleção é a apresentação de ensaio. Como é que você se prepara para uma apresentação de ensaio? Escrevendo, não tem outro jeito. Tá? Então, como é que você faz? Como é que você pratica um ensaio? O que é um ensaio, né? Um ensaio teórico. Você vai colocar uma questão e você vai responder. Você vai responder com teoria, sem você fazer necessariamente uma pesquisa empírica. Né? Você pode colocar assim... aquele exemplo que eu dei outro dia lá, né? Qual que é o conceito de sistema para o Luhmann? Aí você pode responder, né? Em forma de ensaio. O conceito de sistema... O Luhmann fala de sistema aqui, sistema ali, sistema social, sistema de direito. Aí tem o título que ele dá para os livros, né? O direito da sociedade, a sociedade, a arte da sociedade. Tem as traduções que fizeram, que mudaram os títulos. Aí você vai fazendo um ensaio, né? Geralmente os ensaios que pedem de 1 ou 2 páginas, né? Como é que você pratica? Escrevendo sobre tudo que você leu, tá? Então, quando você lê algo, quando você lê um livro, quando você lê um artigo, quando você vê uma notícia de jornal, tá? Tem 2 formas de você praticar um ensaio, pode ser praticar escrita, né? Primeiro, escreva sobre o que você acabou de ler como se você estivesse explicando para alguém o que você acabou de ler. Tá? Se você fizer isso, né, explicar sucintamente o que você acabou de ler, você está fazendo o que? Você está fazendo um resumo. Né? Tente explicar o que você acabou de ler, só que fazendo uma crítica do leitor. Fazer uma crítica do autor não é falar mal do autor. A gente usa a palavra crítica de uma maneira muito enviesada. Né? Crítica é você
pegar algo, né, criticar algo, é você pegar algo, decompor algo, analisar algo e apresentar as possibilidades, identificar as possibilidades e os limites daquele algo. Isso que é fazer uma crítica. Né? Kant, quando vai fazer a crítica da razão, o que, que ele faz? A razão é isso, ela é feita disso, ela funciona assim, ela pode isso e ela não pode aquilo. Isso é a crítica da razão kantiana. Né? Então, fazer um texto, o que é fazer uma crítica de um texto? Ou a crítica de um filme, né? A crítica de uma série, a crítica de um jogo, a crítica de um quadro, né? O que é fazer uma crítica? Crítica de um artigo, né? Você vai pegar, olha, o autor, ele se propõe a escrever sobre isso, ele cita tais autores, ele escreve muito bem, mas ele ignorou um determinado assunto que para mim era importante. Se você fizer isso, o que você está fazendo? Uma resenha. Você está praticando uma resenha. Tá? Pega o texto e faz uma pergunta para ele. Tá? Faz uma pergunta e tenta responder, como se você estivesse conversando com o texto. Tá? Então pega lá um. Vamos pegar aqui, vou dar um exemplo bem simples também. Faz assim. Black Mirror. Vocês assistiram aquele episódio. Tive um bem polêmico do Black Mirror. Sugere alguma coisa aí, vai, Paloma. Vocês participarem da aula também. Sugere alguém aí um episódio do Black Mirror para a gente fazer uma crítica. Bora, gente. A gente mudou a plataforma para vocês participarem. Ah, não assistiu. Tá, vamos pegar aqui. Pronto. Aquele da. Poxa, Black Mirror. Uma coisa que vocês assistiram aí. Fala uma coisa que vocês assistiram então. Professor Sebastião, que eu sei que tem um gosto artístico bem refinado. Shut Up and Dance. Shut Up and Dance, qual episódio que é esse? Eu não lembro. É essa música, Shut Up and Dance? Ah, pronto, pronto, pronto. O menino lá da pedofilia, né? Pronto. Você pode chegar. Ó, vou falar do. É que você falou desse episódio, eu lembrei do outro, da menina lá do urso, né? Então, vou pegar do urso porque tá na minha mente já, mais fácil, tá? Apesar que daria pra fazer a mesma coisa com os dois episódios, mas enfim, é uma crítica muito parecida. Mas a menina do urso é o seguinte, é uma moça, pra quem não assistiu, né? Ela acorda, ela não lembra onde é que ela tava, e aí tem uns caras mascarados que tentavam é, ficam perseguindo ela para matar ela, ela entra em desespero e você começa a entrar em desespero junto com ela, você se compadece dela, não sei o que e tal. Aí chega lá, vai o spoiler, hein, gente? Chega lá no final da história, aí ela descobre que tudo aquilo era uma encenação. Aí tem umas pessoas que filmam o tempo todo ela sendo perseguida, e os caras que estão perseguindo ela não perseguem as pessoas que estão filmando ela. E aí você começa, que loucura é essa, que loucura é essa, e de repente ela foge, foge, foge. Tem umas pessoas que ajudam ela a fugir, aí ela vai parar, puf, num teatro. Aí chega no teatro e fala assim, parabéns, você chegou aqui. Ela, o que eu tô fazendo aqui? Você não se lembra? Agora você vai se lembrar o que você está fazendo aqui. Aí mostra lá que ela fez ela assassinou uma criança, e aquilo era a pena que ela estava cumprindo. E ela não foi condenada, né? E nessa sociedade distópica não tem a pena de morte. Na verdade, a sua pena é reviver todo dia o crime que você cometeu.
E aí ela sai de lá, ela vai para um carrinho assim, transparente, que ela é levada para ter a memória zerada, para ela acordar no dia seguinte e reviver tudo de novo. E essa cena, especificamente, dela saindo do teatro e indo para casa, é a mesma cena que começa Vigiar e Punir. Se você lê o Vigiar e Punir, a introdução, o primeiro capítulo, o Foucault começa narrando uma cena que é a mesma cena. O cara está numa carroça, as pessoas estão gritando para ele, estão jogando tomate, e aparece o tomate pegando no carrinho, né? Que o Foucault ele está descrevendo um suplício. E a moça, ela está passando a pena dela em um suplício, né? E então, aí você pode olhar para esse episódio e dizer o seguinte: quais as conexões que eu posso fazer entre esse episódio do Black Mirror e Michel Foucault? E aí você responde essa pergunta. Bem, a cena do carrinho, ela é a mesma cena do suplício lá, do começo do Vigiar e Punir. Então a gente pode interpretar que ela está passando pelo suplício, que se não existisse o direito penal moderno, tá? Com a tecnologia que a gente tem hoje, provavelmente o direito penal seria daquele jeito, porque como era o direito penal, como era, né, como o crime era tratado antes de existir direito penal como a gente concebe ele hoje, né? Enfim, quando você faz essa pergunta e aí você responde e você elucubra em cima dela, tal, você está fazendo um ensaio, tá? Então a Nilva, ela comentou aqui, porque quando eu dava aula lá na UFBA, sem ser aula de metodologia, era o exercício que eu passava para o pessoal de final de avaliação, de segunda avaliação era isso, era todo semestre a gente escolhia uma mídia, né? Podia ser filme, teatro, arte, plástica, podia ser. Na verdade, teve um semestre que foi quadrinhos. E eu peguei todos, viu, Nilvio? Eu peguei todos aqueles artigos, eu dei pra Mirella, falei, Mirella, organiza aí pra gente publicar um livro. Tá lá com ela até hoje, viu? Cobre dela. E aí a pessoa tinha que pegar um dos temas da aula, do semestre, e escolher uma obra de arte qualquer dentro daquela mídia que a gente escolheu e fazer um ensaio, entendeu? Isso é fazer um ensaio, né? Então é assim que você pode praticar fazer um ensaio, né? E o legal é que você pode publicar esses ensaios, né? Então tem muitas revistas hoje que publicam esse tipo de texto em direito. Por exemplo, tem a revista Anamorfose de Direito e Arte, você pode fazer um ensaio, se ficar bom, é uma revista de qualizar 2 ou 3. Então se seu ensaio ficar bom, você pode mandar para essa revista. Quer dizer, eu acho que eles só publicam de doutores, mas tem outras revistas também que publicam, né? E é um jeito legal e agradável de você praticar a escrita, né? Vou dar um outro exemplo. Quer ver? É um texto que eu comecei a escrever, mas eu não terminei. Mas vocês já perceberam que o Homem-Aranha, você pode interpretar a história do Homem-Aranha como uma história de um adolescente que tem problema com drogas, né? A começar da namorada dele que chama Mary Jane, né? E cada inimigo do Homem-Aranha é um efeito que uma droga tem no corpo, se você observar. Então o Venom, ele tem um efeito da cocaína, então o Homem-Aranha se sente invencível e começa a ficar agressivo e maltratar as pessoas que ele gosta. O Carnificina é o crack, que é o resíduo da cocaína, né? E que é muito mais prejudicial. Então, e o Carnificina é filho do Venom, né? Tem o Duende Verde, né? Que é uma espécie de alucinógeno. Aí tem o Duende Macabro, que é um alucinógeno pior ainda, né? Tem a gata. Tem aquela gata negra, né? E que toda vez que o aranha tá com ela, ele se fica anestesiado, como se fosse morfina, né? Tem aquela outra Madame Aranha que
Aí tem o efeito da heroína, que ele deita lá na teia da Madame Aranha e fica lá boiando, né? Então, cada inimigo do Homem-Aranha representa uma droga. E você pode fazer uma análise dessa, assim, sabe? De falar, olha, dá um ensaio, né? Então aí você o texto do Homem-Aranha eu não terminei não, mas né? Enfim, assim você escreve sobre isso, tá? Você pratica ensaio, fazer ensaio, certo? Ou você pode fazer uma pergunta teórica, sabe? O que significa ordem em Durkheim? E responder assim, em poucas palavras, sabe? Escrever sobre um conceito em um determinado autor. Você estuda, você está aprendendo sobre aquele autor e você está praticando a escrita, né? Então, por exemplo, ordem. Né? Durkheim fala em ordem nos livros tais, tais, tais. Quando ele fala em ordem, ele tá se referindo a isso, ordem social, ordem jurídica. Aí a ordem ela decorre da norma. Quando você tem a ruptura da ordem social e você tem uma situação de anomia na sociedade, você pode escrever sobre isso, né? Outra forma de seleção, então vou botar aqui, edição ensaio praticar a escrita. Outra forma de seleção, outra etapa que costuma ter, é entrevista ou defesa de projeto. E como é que eu falo para o pessoal praticar isso? Né? Lembra daquela história do projeto funcional, né, que a gente falou ontem? Você só vai se sair bem numa prova de entrevista, né, se você ter plena noção do projeto que você fez. Sabe? Então, se você pegar um livro e copiar criticamente o que está no livro, sabe? Como uma receita de bolo e colocando as coisas ali, os termos, sem você entender o que significa aqueles termos, você vai se dar mal numa entrevista, que o cara chega lá e pergunta para você, tá, e vem cá, o que é hipotético dedutivo? Aí você, hipotético dedutivo é o método que eu vou usar, pronto, tá reprovado. Entendeu? Não, hipotético dedutivo veio do Popper. O Popper criticava as ciências humanas, só que mesmo assim é possível utilizar essa ideia do hipotético dedutivo como uma afirmação provisória que vai nortear a pesquisa. Pronto, passou. Entendeu? Pesquisa exploratória. Você vai explorar o quê? Me diga aí. Não sei, vou explorar. Não, pesquisa exploratória. Exploratória porque é um campo que ainda é inexplorado, tanto que eu não encontrei literatura sobre esse assunto. Tem uma lacuna muito grande na teoria que não me permite nem mesmo construir uma hipótese prévia. Então eu vou fazer uma pesquisa exploratória na forma de estudo de caso para saber o que tem de diferente que torna esse caso singular e o que eu posso aprender dele. Entendeu? Você usou certo o termo. Por exemplo, se você vê numa pesquisa ao mesmo tempo hipotético de nível exploratório, não tem como estar certo. E eu vejo muito isso. Porque pesquisa exploratória é para você estudar o que você não faz a mínima ideia do que você vai encontrar lá. Hipotético dedutivo, você tem que ter uma ideia prévia. Como é que você conjuga as duas coisas, entendeu? E o pessoal usa, né? As duas coisas juntas. Enfim. A avaliação do projeto é simplesmente o pessoal vai pegar o seu projeto, vai dar uma nota para ele, ou vai dar um conceito apto, não apto, e é a mesma coisa, né? Uma coisa importante em entrevista, né? Geralmente perguntam para você, você precisa de bolsa para cursar? Nunca diga que você precisa, por mais que você precise, tá? Porque como bolsa nem sempre é garantido. Às vezes você fala que precisa, você fala, não, eu vou falar logo porque vão me dar uma bolsa. Não, eles não vão te aprovar na seleção se você falar que precisa de bolsa. Né? Por quê? Porque como bolsa nem sempre é garantido, uma pessoa que precisa da bolsa para terminar o mestrado é um forte candidato a desistir no meio do caminho e abaixar a nota do programa. Então você nunca fala que você precisa de bolsa, tá? Fala sempre que você não precisa. E aí depois que passa, vai ter uma outra seleção para ver quem vai ganhar a bolsa e aí você vê se você ganha a bolsa ou não. Certo? Que mais que se pergunta em entrevista? De perguntas genéricas assim, é mais isso mesmo, né?
Às vezes perguntam para vocês em entrevista, assim, às vezes eles falam para você não indicar o orientador, tem algumas seleções que você não indica o orientador, você indica a linha, mas marotamente o pessoal pergunta para você quem que te orientaria aqui nessa seleção. Então você sempre vai para a entrevista, você pesquisa já quem são os professores que tem lá, e você já vai com 2 nomes na cabeça, não 1, 2, sempre. Por quê? Se você vai com um, falar a Maria Joaquina pode me orientar. Aí a Maria Joaquina não tem vaga. Aí te reprovam. Eu acho que a Maria Joaquina e o Zé. Eu acho que os dois podem me orientar. Pronto. Se não tiver vaga para um, tem para outro. Se não tiver para dois, se não tiver para nenhum dos dois e gostaram do seu projeto, dá um jeito. Entendeu? Então, e mostra que você não caiu de paraquedas, você pesquisou, você está certo daquela decisão que você está fazendo de escolher aquela linha, né? E aí a avaliação do projeto, né, já está meio englobado nos comentários anteriores, né? Sempre fica atento no edital se eles pedem para identificar ou não identificar o projeto. É muito importante isso, tá? Porque eu vejo muita gente ser eliminada porque identifica o projeto que não é para identificar, ou não identifica quando é para identificar. Enfim, né? Se você pediu para alguém conferir seu projeto, ou se você usa os comentários do Word, você sempre verifica se você tirou os comentários. Né? Então, sempre você pegou o projeto, imprimiu em PDF, dá uma conferida no PDF antes de mandar. Porque já teve um caso de uma pessoa que eu conheço que foi eliminada porque esqueceu de tirar os comentários que eu fiz no projeto dela. E o professor encarou aquilo como uma forma de identificação, tentativa de identificação do projeto. E a pessoa foi eliminada. Então, ficar ligado nisso. E o funil da prova de títulos. Né? Então, a maioria dos editais tem uma etapa de prova de título. Pernambuco não tem, que é bem curioso. A seleção de Pernambuco não tem prova de título. Eu achei massa isso. Mas também com aquela bibliografia não precisa de mais nada, né? Mas a prova de título geralmente é o funil da galera. Né? Então, a gente está fazendo esses cursos desde 2018, que eu estou ajudando o pessoal aí com negócio de mestrado, e eu vejo, né? Que o pessoal vai, tira 10 na prova escrita, quando eu tinha prova escrita, tirava 9, 10, pegava esse método aqui de leitura estrutural, tirava 9, 10. Ia bem quando tinha entrevista, na UFBA não tinha entrevista, né? Mas outras universidades tinham, o pessoal ia lá na entrevista, ia bem, chegava na prova de título e não passava. Né? Caía. Como aconteceu também esse semestre, apesar de ter tido, não sei se vocês viram lá no Instagram, mas apesar de ter tido 8 aprovações, que não é pouco, né? 6 na UFBA e 2 em outros lugares. Teve muito mais gente que não foi aprovado, ficou assim por um tris, porque não tinha título. Teve gente assim que ficou por um centésimo, por falta de título, entendeu? Se tivesse um artigo lá B5, tinha passado. Né? Então, praticar escrita e publicar muito. Eu coloquei lá no grupo do laboratório, eu botei hoje lá um edital. É um edital de ciência política. E às vezes os programas de direito não contam, mas às vezes contam, às vezes não contam. E aí eu quero falar para vocês não deixarem. É um evento simples, sabe? É jornada discente, sabe? E eu estou pegando aqui para mostrar, para falar para vocês. É terceira jornada discente PPGCP. Eu nem vi que faculdade que é. É Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Unirio, né? Unirio é federal, se eu não me engano, federal e estadual. Da Unirio. É pública? Não. Porque tem Unirio, Unigran Rio, e aí eu confundo esses nomes aí.
Eu não tenho certeza se é público ou não. Mas enfim, o evento, se eu não me engano, é gratuito, pelo que eu entendi aqui. E vai acontecer no dia 5, 6 e 7 de maio, vai ser totalmente virtual. Então, não deixem de submeter trabalho, tá? Para esse evento, acho que vale a pena, é uma boa prática, né? Para você praticar tantas habilidades escrita quanto as habilidades oral, né? Que você vai precisar lá para tipo, uma eventual entrevista, defesa de projeto. Então, assim que você pratica também. E a, é para enviar, se eu não me engano, até dia. Até fevereiro, eu não lembro exatamente o dia, mas é até fevereiro para submeter o resumo e você submete só o resumo. É um resumo de 200 palavras, 200 a 300 palavras. O artigo final você escreve depois, certo? E tem muitos outros. Eu coloquei esse aqui porque é o que está na mão, foi o que eu encontrei hoje, mas tem bastante evento aí se vocês procurarem. Ah, tem eleições e partidos políticos, mídia, opinião pública, as linhas, né? Política externa e relações internacionais, direitos humanos e minorias, instituições e políticas públicas, educação popular, arte e literatura. Isso aqui deve ser inclusive as linhas do programa, né? Então você já tem a oportunidade de ir lá, conhecer o programa, ver como é que é o pessoal, ver se você gosta do clima, entendeu? E você já, de repente, conhecer um professor, às vezes tem um professor lá que você vê que a pessoa pesquisa um assunto que você gosta, você já se aproxima da pessoa, manda e-mail, entendeu? Entre em contato, para de repente você já é um lugar para você fazer a seleção, né? Deixa eu ver onde é que fica essa Unigran Rio aqui, peraí. Não, não é Unigran Rio, é Unirio, né? Deixa eu ver. Unirio. Universidade. Rapaz, eu nunca vi isso. Universidade Federal do Estado. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, é federal. Então, aproveita então, sinal que o mestrado, o Enéas formou lá. Aproveita que o mestrado lá é gratuito, né? Então é uma forma de você já ir se aproximando. Não deixa de tentar não. Mesmo que você não queira ciência política, sabe? Mesmo que é um é um exercício que vale a pena você fazer, tá? E fora também que é aquela coisa que eu falei para vocês, é ter a oportunidade de interagir com pessoas de outra área, você vai receber críticas que você não recebe na faculdade de Direito. E você vai poder aprender coisas diferentes, entendeu? É... E eu acho que é isso, né? Eu acho que eu falei tudo que tinha para ser falado. Passei um pouquinho de tempo hoje também, mas passei menos. Eu vou passar aqui para vocês agora a lista de presença. Se alguém tem alguma dúvida, pode falar aí, pode falar ou colocar no chat. Tá aí no chat a pergunta para vocês. Nossa, tá uma bagunça pra trás, né? Tá aí? Ó, oh, pera aí. É... Qual o nome da revista? Anamorfoses, o nome da revista. Inclusive saiu um artigo meu lá. Agora eu vou fazer vários ensaios, quero ver, hein? Tá disponível na internet? Tá disponível na internet. Anamorfoses. O do Homem-Aranha não tá não. Que eu não terminei. Onde é que tu tira essas ideias? Ah, tá. Já li isso aqui. Eu tô perguntando da revista que você falou, qual o nome disponível. Anamorfoses. Ah, tá. Rede de Direito e Literatura também. Isso aí. Lembrei do meu. O seu episódio Odiados pela Nação Black Mirror.
Reflexão sobre a liberdade, expressão do direito e de fazer justiça. Tem que publicar, pô, tem que publicar. Acha aí no computador, publica. Então, Palomas falando aqui, Paloma falando que, ó, Paloma é um exemplo aqui. Se ela tivesse título, teria sido aprovada, né? É, Fica na Urca, a Unirio. Nossa, o Nicolas, professor, alguns editais de publicação são relativamente diversos de outros, principalmente em relação à formatação do número de páginas, portanto, quando eu vou produzir, tenho sempre ter em mente 15 e 20. Olha, projeto bom pra mim são 10. Galera, o pessoal tá saindo aí, eu vou sortear as duas bolsas ainda, não sai não, viu? Eu só tô dando tempo de preencher o formulário aqui. É, Editais de publicação são relativamente diversos de outros. Olha, Nicolas, projeto bom pra mim tem 10 páginas. E a maioria dos editais pedem 10 páginas, então trabalha com 10 páginas. Nilva, você já entrou aí no. Já entrou no, no laboratório criativo? Entra aí que a gente vai publicar livro aí esse semestre. O plano é publicar livro. Quem não entrou ainda, ó, eu vou encerrar a matrícula hoje do laboratório criativo. Tá? É aquele esquema que eu falei para vocês. Você contribui com quanto você achar que vale, com quanto você puder. Tem lá os valores: 25,50, 75,99. Mas se você quiser contribuir com menos de 25 você pode. Se quiser contribuir com mais de 99 você pode também. E aí o negócio a ideia lá é botar o pessoal para ler e para escrever, né? É... Então, e tem um curso que eu vou sortear agora aqui. Vamos ver se o pessoal já preencheu 15. Tá faltando 4 pessoas preencherem a lista de presença. 6 pessoas. Vou colocar de novo aqui. O texto comum, a gente vai ler o comum. Mas a gente vai publicar aí, pô. Quero ver vocês publicando. Dezessete. Tá faltando 3 pessoas ainda. 18. Ah, é que. Pera aí. Não, 20 porque conta. Eu tô contando duas vezes, né? Então são 18 pessoas. Tá. Então eu vou sortear. O link, pera aí. Deixa eu pegar aqui. Ah, pera aí, tô abrindo na janela errada, vai sair na gravação. Deixa eu pegar aqui o sorteio também. Sorteio online. Perfil. Oh, aqui, ó, Paloma.
Esse link é do Linktree, que aí tem lá a inscrição no grupo de. No grupo de. A inscrição no grupo de. No curso de planejamento de artigos e no laboratório criativo. Então vamos lá, o sorteio de 1 a 18. Dezesseis. Vamos ver quem que é a pessoa 16 aqui. 16, 16, 16. Rapaz, nunca dá resposta, nunca dá número menor que 10 nesse sorteador, né? Individual, vamos ver aqui. 16. Nilva! Nilva ganhou um curso. Parabéns, Nilva. Entra aí no. Isso, planejamento de artigo. Entra aí nesse Linktree, faz a matrícula lá e na hora de escolher lá você escolhe sorteio. Que aí vai fazer a matrícula, eu vou saber que foi você. Como você chegou no curso, eu boto sorteio, tá? Só que eu prometi duas, então vamos sortear a segunda. 13! Vamos ver quem que é a pessoa 13. Vocês estão vendo aí, né? Tá. Vamos ver aqui quem é a pessoa 13. Deixa eu tirar print aqui para vocês auditarem o resultado. Pera. Eita, o pessoal batendo panela aí na rua. Por que será? Vou botar aqui para vocês auditarem. Aqui, ó, tá vendo Nilva? E a pessoa número 13. Vamos ver quem é. Pessoa número 13 é Jéssica! Aí, Jéssica. Ganhou. Tu já tinha feito inscrição no curso, Jéssica? Aí a gente vê aí, fica tranquilo. Se você já tinha feito a inscrição, a gente dá um jeito. A gente vê o que faz. Aqui, ó. Jéssica Neves Bonfim. Então, gente, ó, agradecer vocês. Muito obrigado, tá? Por tudo, por vocês terem acompanhado aí. Sei que, assim, tinha 100 inscritos, 20 pessoas, mas eu sei que é da natureza do curso EAD. Tem gente que acabou não assistindo, tem gente que assiste depois, né? E tudo bem. É pra ser assim mesmo. E isso aí, acompanha, tá? A gente lá no Instagram, no YouTube, assina lá o canal. Mês que vem a gente vai ter um curso gratuito também, tá? Mês que vem eu quero trabalhar projeto, especificamente projetos, tá? Então vai ter um curso gratuito de projetos e vai ter um curso extensivo de projetos. Então vocês ficam de olho, tá? E é isso. Valeu. Tchau. Vamos bater panela.